Oi, gente, agora vamos iniciar. Bom dia, hoje é a nossa aula de ciências, hoje o dia 26 de agosto, uma quinta-feira. Vamos iniciar a nossa aula de ciências com o nosso módulo 3. Dando continuidade ainda sobre o som, vamos falar hoje sobre os instrumentos musicais, ok? Então, observe a fotografia a seguir. Olha só, aqui é o quê? Aqui é uma apresentação, olha, da Orquestra Sinfônica Szavária, em Budapeste, na Hungria. E essa foto foi tirada em 2011. Então, gente, as orquestras sinfônicas são formadas por diversos músicos, tá? Que tocam diferentes instrumentos musicais. Vocês estão vendo aqui diferentes instrumentos. De maneira geral, esses instrumentos podem ser de corda, de percussão ou de sopro. Então, vamos lá. Os violinos e os violoncelos e os contrabaixos são exemplos de instrumentos de corda, assim como o violão, né? Neles, o som é produzido pela vibração de suas cordas, realizada com as mãos ou com arco, né? Com um arco. No caso do violino, precisa de um arco, né? Deixa eu ver aqui se a gente vê um violino aqui. Sim, as pessoas precisam aqui, olha, de um arco, tá? É tipo assim, um bastão, né? Que vai fazer vibrar as cordas, tá? Então, neles, o som é produzido pela vibração de suas cordas, tá? O tamanho e a espessura das cordas variam, resultando assim em diferentes sons. Aqui você tá vendo o violão, olha cá. Aqui o arco, esse é o arco, tá? O violino possui cordas mais finas, que ao vibrar emitem um som mais agudo, um som mais fino, mais alto. Aqui vocês estão vendo o contrabaixo, que tem cordas mais grossas e que ao vibrar produzem assim um som mais grave, mais grosso, um pouco mais baixo, ok? Então, gente, continuando agora lá na página 209, vamos falar sobre os instrumentos de sopro, que são aqueles em que o som é produzido pela vibração de uma coluna de ar no interior desses instrumentos. E essa vibração ocorre quando o músico sopra o instrumento, tá? Então, tem sons mais graves ou mais agudos, que são produzidos alterando aí o tamanho da coluna de ar. E isso é feito por meio de chaves, que fica do lado de fora, o lado externo, né? O lado externo do instrumento, como no saxofone, nas trompas, ou pelos orifícios, aqueles buraquinhos que tem nas flautas, certo? Aqui você está vendo uma pessoa tocando saxofone, essas são as chaves que ele vai ficar dedilhando, e aqui uma pessoa tocando uma flauta doce, que é aquela flauta de madeira, que ela fica aqui alternando os dedos nos buraquinhos, nos orifícios. Já os instrumentos de percussão, eles apresentam estruturas para serem percutidas, ou seja, no caso aí é batidas, né? Percutir, você vai bater com baquetas ou com as mãos, como peles ou placas de metal ou de madeira. Aqui você está vendo os tambores, que tem uma membrana de fibra com a batida das baquetas ou das mãos, que vai produzir um som. Aqui você está vendo o xilofone, que possui placas de madeira ou de metal que vibram quando são batidas, ok? Olha só. Seguindo então agora, gente, lá na página 210, nós temos aqui os instrumentos musicais eletrônicos, porque alguns instrumentos musicais, como os violinos e os violões, são bastante conhecidos e utilizados há muito tempo. E outros, no entanto, foram desenvolvidos ao longo do tempo com o auxílio da tecnologia, como é o caso dos chamados sintetizadores. Os sintetizadores, no caso desse aparelho aqui, são instrumentos musicais eletrônicos que produzem sinais elétricos, os quais podem ser convertidos em sons e, geralmente, os sintetizadores são controlados por teclas, como as de um piano, e podem simular os sons de instrumento de sopro, de corda ou de percussão, certo? Aqui, esse é um sintetizador antigo, tá? Atualmente, além dos sintetizadores, os músicos utilizam diversos aparelhos
que simulam os sons de outros instrumentos, tá? Como os controladores de MDI, de MIDI e as baterias eletrônicas. Olha só, uma bateria eletrônica, tá? Esse é um controlador MIDI que é acoplado a um computador e aqui uma bateria eletrônica, tá bom? Gente, então, continuando agora com a página 211, vamos lá. Leia o texto abaixo. A flauta pan é um instrumento musical formado por um conjunto de tubos com diferentes comprimentos. Esse instrumento é comum em diversas tribos indígenas brasileiras e geralmente é feito de bambu. Assinale a opção correta. A flauta pan é um exemplo de instrumento de percussão, de sopro ou de corda. De sopro, né, gente? Eles vão soprar aqui, olha. Como as ondas sonoras são produzidas no tipo de instrumento musical que você assinalou no item A? Então, nós aprendemos que as ondas sonoras são produzidas pela vibração da coluna de ar no interior, ou seja, dentro dos tubos, quando o músico sopra nas extremidades abertas, nas pontas aqui, olha, tá? Nesses buraquinhos aqui. C. Faça uma pesquisa e pinte o quadro das opções corretas. O tubo de maior comprimento produz um som mais agudo ou mais grave? Mais agudo. O tubo de menor comprimento produz um som mais agudo ou mais grave? Mais grave. Então, o tubo menor produz um som mais baixo e o tubo maior vai produzir um som mais alto. Cite o nome de outro instrumento que pertence ao mesmo grupo que a flauta pan. Gente, nós temos aqui, olha, a flauta doce, né? O saxofone, tá? Que é um instrumento de sopro, tá bom? Olha só, gente, ciência na prática hoje da página 212 vai ficar para casa também, tá? Você lê aqui os materiais, tá? Você vai construir um xilofone, ou seja, algo que vai fazer um som do xilofone, tá? E como tarefa de casa, você responde essas questões aqui, tá bom? Da página 203. Lembrando que esse aqui não é para nota, aquele outro da aula passada sim, mas esse não, tá bom? E encerramos aqui a nossa aula de ciências de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.